olhando para muitas instituições, sejam elas espíritas ou não, chegamos a uma triste constatação, que é a presença tímida de jovens. Infelizmente, o número de jovens que tem frequentado a maior parte das instituições é muito aquém daquilo que seria desejável. Infelizmente, muitos dirigentes acabam fechando a porta para o jovem. O jovem, em muitos locais, ele não é bem visto. Ele é visto com uma presença incômoda. E muitas pessoas, inclusive, colocam categoricamente que o jovem é muito complicado. O jovem é um problema. Porque o jovem ele é inquieto, o jovem é inconstante. Sim, de fato. O jovem, ele não é, dada o momento em que ele vive, que ele tem muita energia, ele realmente não é adaptado a ficar nessa mesmice. Então, para recebermos o jovem, nós temos que nos adaptar a ele. Parece um pensamento estranho, né? Nos adaptarmos aos jovens. Porque nós, geralmente, nos apegamos à nossa experiência e achamos que ela vai resolver tudo. Então, muitas pessoas não vê o jovem com bons olhos, porque nós temos toda uma vivência e, de fato, nós temos muito mais vivências passadas do que o jovem, isso é fato. Então, experiência de vida nós temos muita. E o jovem, de regra, ele tem, né, por óbvio, essa vivência menor. Mas será que isso é algo em seu desfavor? Será que não estamos deixando de enxergar tudo de bom que o jovem pode trazer para nossas instituições? Um ponto importante do jovem é justamente essa energia. Nós já, até pela vivência, né, eu diria assim, pelas pancadas que a gente levou da vida, a gente acaba sendo um pouco mais calmo, um pouco mais cometido. E o jovem não, o jovem ele tem uma energia muito forte. Mas essa energia do jovem é algo altamente favorável. É algo muito necessário. É algo importante para dar continuidade às nossas instituições. Porque nós precisamos olhar um pouco para frente. Precisamos ver aquilo que nós queremos para a nossa instituição. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quem vai dar continuidade a esse trabalho? Nós não somos eternos. Ninguém é eterno. Então chegará um momento que todas as pessoas que estão dirigindo, todas as casas espíritas, todas as instituições em geral, eles vão embora. É uma fatalidade da natureza que nós, fatalmente, num determinado momento, vamos partir para o mundo espiritual. E eu pergunto, quem vai dar continuidade a esse trabalho? É triste ver muitas instituições, inclusive muitas empresas, acontecem isso. Quando os velhos se vão, você não tem jovens aptos a dar continuidade a esse trabalho. Porque enquanto estamos aqui, nós temos um ego muito forte, achar que nós resolvemos tudo, nós sabemos tudo, e o jovem não sabe nada. É um erro muito grande. E justamente por não darmos muita oportunidade para o jovem, a nossa instituição vai envelhecendo a cada ano. Porque nós estamos ficando velhos e conosco a nossa instituição envelhece. E nós não estamos trazendo aquela energia nova, renovadora, para dar continuidade a esse trabalho. E nós criamos com isso um círculo vicioso. Pois se nós não damos oportunidade para os jovens, nós temos poucos jovens aqui, e vai chegar um momento que o jovem não vem mais, porque como não tem jovem, você percebe? É um círculo vicioso. Chega um momento que o jovem não vai querer vir mais, porque só tem velho ali, o que eu vou? Não é meu lugar. Então nós precisamos, antes de chegar nesse momento, dar essa oportunidade. É certo que o jovem ele é inquieto, sim, ele é inquieto. O jovem ele quer mudar tudo. Tá? O jovem não aceita muito ficar dentro da caixinha. Isso é um ponto até favorável. Nós precisamos unir duas coisas. Nossa experiência de vida com a energia do jovem.
querer conduzir as nossas instituições simplesmente com base no passado, com base na vivência, é a mesma coisa que você querer dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. O resultado vai ser catastrófico. Então, de igual forma, nós não podemos dirigir um carro olhando somente para frente, sem olhar para o retrovisor. Porque essa experiência do passado é importante também. Então nós precisamos equilibrar as coisas, precisamos dosar isso. Precisamos fazer com que essa energia nova, que olha para o futuro, venha com o suporte da nossa experiência passada. Precisamos entender que o mundo está mudando, e muito. Do ponto de vista tecnológico, vivemos um momento fantástico, um momento ímpar na história da humanidade. Estamos avançando tecnologicamente a passos largos. E nós, que já estamos aqui na velha guarda, nós não temos mais condições de acompanhar essa evolução. E isso não é menosprezando ninguém, não. É uma realidade. Essa evolução exige muito. E nós não temos esse pique todo para acompanhar. E ao contrário, o jovem, ele tem esse gás, ele tem essa desenvoltura mental. Você vê as crianças de hoje que já estão nascendo nesse momento de avanço tecnológico, eles já praticamente nascem com o celular na mão fazendo coisas incríveis. Então, eles estão mais aptos a lidar com essa nova tecnologia? Sim, estão. E nós, às vezes, condenamos essa tecnologia, né? E é um erro nosso. É certo que nós não podemos nos apegar à tecnologia esquecendo valores éticos e morais. Porém, nós não podemos também querer levar as coisas sem considerar esse novo momento. Hoje em dia é muito importante para o desenvolvimento dos nossos trabalhos realizar lives, edição de vídeo, preparar. Nós estamos vivendo um outro momento em que nós temos que utilizar todo o aparato tecnológico a nosso favor, sob pena de perdermos espaço, sob pena de cair no esquecimento. E o jovem ele pode nos ajudar muito nesse ponto. Portanto, nós precisamos rever nossa postura. Precisamos dar oportunidade aos jovens. Mas para trazer o jovem nós precisamos mudar. Porque, primeiro, o jovem não gosta de ser mandado, aliás, ninguém gosta. Vamos ser francos, ninguém gosta de ser mandado. Então nós não podemos chegar para o jovem como sendo alguém que não sabe nada, nós sabemos tudo, e tentar impor os nossos padrões para o jovem. Até porque os nossos padrões estão equivocados também, no que pese todo o avanço que nós tivemos ao longo de toda a nossa caminhada nesse planeta, nós ainda cometemos muitos equívocos no passado e estamos cometendo muitos equívocos. Isso de forma geral. Vamos pensar a situação do nosso planeta hoje. Estamos à beira de um colapso ambiental. E quem criou isso? Nós. E quem vai conseguir recuperar isso? Os jovens. Nós não temos mais condições de desfazer a quantidade de besteiras que nós cometemos no nosso planeta. E nós precisamos de pessoas com ideias novas. Pessoas que não se deixem levar tanto pela ambição que nós fomos levados ao longo da história da humanidade. E destruir os rios, destruir o meio ambiente, destruir tudo pela ganância financeira. Então nós precisamos, sim, de pessoas com ideias novas. Precisamos preparar os nossos jovens para dar continuidade. Não continuar isso que está aí. Porque dá a impressão que eu estou sendo contraditório. Não. Continuar essa história evolutiva da humanidade. A história não tem ruptura. Mas nós precisamos fazer um caminho melhor. E esse caminho melhor precisamos de ideias novas. Precisamos renovar sempre. O jovem, ele, como eu disse, ele tem essa força, isso é muito forte no jovem. E nós precisamos orientá-los. Precisamos dar vazão a isso. Precisamos permitir que as nossas instituições tenham condições de abarcar todas essas ideias novas que o jovem traz. Porque muita gente não quer o jovem, porque o jovem ele tem muitas ideias, o jovem quer mudar isso. Isso é bom. Nós só precisamos orientar os jovens para ele domar a sua própria força. Eu me lembro aqui na década de 90, a Fórmula 1,
né, bons tempos do Ayrton Senna, né, vivia correndo. Nessa época, a Fórmula 1 passou por uma transformação muito importante, porque na largada os carros saíam em alta velocidade, saíam queimando pneus. Então, às vezes, naquela primeira volta já torrava o pneu que ele tinha que usar uma corrida inteira. Para que não acontecesse isso, fizeram uma alteração, criaram o controle de tração, né? Que é uma forma do carro sair sem ir queimando o pneu na largada. Então, o jovem, às vezes, a gente precisa orientá-lo nesse sentido, né? Para que o jovem não saia pegando, abraçando tudo e não dá conta de nada. Então, nesse ponto, vale a nossa experiência de conversar, mas num patamar de igualdade. Ou seja, os jovens têm muita coisa boa a nos trazer e nós temos muita coisa boa para realmente te trazer também da nossa vivência. Então, a gente aliar a nossa vivência, as experiências de vida, à energia do jovem, o resultado, sem dúvida, vai ser muito produtivo para todos nós. Tá? Mas nós temos que não considerar que nós somos dono da verdade absoluta, tá? Porque a gente tem experiência de vida, nós somos dono da verdade, eu sei tudo, você não sabe nada. Não, não é essa a postura. Não é esse o caminho. Então nós precisamos sim ter atividades para o jovem, fazer com que o jovem sinta-se em casa, abrirmos mais as portas. E isso eu sinto que não está acontecendo. Eu sinto que muitas instituições querem que o jovem venha, mas querem que o jovem se enquadre no que está aí, se enquadre nesse modelo. E o jovem, até pela sua energia, ele não vai se enquadrar nisso. Nós precisamos adaptar um pouco, precisamos aprender muito com eles e ensinar um pouco o que nós sabemos. Também nós temos que pensar nossa instituição a longo prazo. Quem vai dar continuidade? Já falei aqui a questão de jovem, mas temos também aqueles mais jovens ainda. Vamos falar um pouco das nossas crianças. Eu fico triste em ver muitos locais em que os pais estão participando e as crianças não participam. Não tem atividade nenhuma para a criança. E quando tem, não leva. Eu já passei por essa experiência bastante triste de fazer atividade, começar a trabalhar com crianças. Aliás, eu adoro trabalhar com crianças. E fazer esse trabalho com criança, a gente fazia às vezes um teatrinho, um vídeo, vamos fazer alguma coisa, só que os próprios pais não traziam as crianças para poder participar desse trabalho. Então a gente tinha que praticamente ficar se humilhando para as pessoas trazerem os seus filhos. E quando a gente fazia alguma coisa legal, as crianças estavam loucas para mostrar aquela coisa, o próprio pessoal não prestigia. Então, nesse ponto, nós precisamos mudar muito a nossa postura também. Dar espaço para as nossas crianças. É certo que existe uma premissa básica no Espiritismo de que nós não devemos preparar nossas crianças para serem espíritas, mas para serem espíritos melhores. Perfeito. Nós não temos que impor a nossa ideia religiosa a eles. Não temos que impor a nossa visão religiosa. Temos que deixar que a criança vai escolher. O futuro é fantástico, ele ter essa opção de escolha. Nós não podemos impor, né? Ou seja, porém, em cima dessa ideia de não impor a nossa visão religiosa, nós estamos ocultando a nossa omissão, enquanto pais, enquanto educadores, de trazer na vida da criança o Espiritismo, não de uma forma positiva, como sendo uma crença que ele vai seguir, não, mas como uma opção. No mínimo, a criança deve conhecer um pouco dessa nossa vivência, e se ele vai seguir por esse caminho ou não, é ele, é o livre-arbítrio dele. Nós temos que respeitar esse livre-arbítrio, mas nós temos que, no mínimo, trazer para ele o Espiritismo como sendo uma opção viável de vida. E, infelizmente, tem muitos filhos de espírito que não tiveram contato algum com o Espiritismo. E o máximo que faz é, às vezes, você levar a criança na palestra para te acompanhar. Então, tem uma palestra espírita, você leva a criança. Você sabe, criança, para ficar assistindo palestra, realmente não tem muito a ver com o momento de vida deles. Então, precisamos trazer atividades novas. A ideia da espiritualidade deve chegar até a criança de uma forma mais sutil. Então, nós precisamos nos adequar à criança. Não adianta a gente querer que ele vai lá assistir palestra espírita, porque ele não vai. Ele vai ficar inquieto, ele não vai aguentar ficar meia hora
40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes até mais que isso, assistir uma palestra. Não vai. Então nós precisamos propiciar atividades mais light para essas crianças, para que elas possam ter esse contato de uma forma mais tranquila. Agora, o caminho que essa criança vai seguir, isso depende dele. Mas nós temos que trazer o Espiritismo como opção. No mínimo, ele tem que conhecer. E a gente não pode se omitir nisso. Muitas instituições não gostam de trabalhar com criança porque realmente não é fácil. Lidar com criança não é fácil. Pergunto para os professores de pré-escola que eles vão dizer o quanto é complicado. Eu falo isso porque, como pai, a gente conhece as crianças, sim. Como pai, você tem lá uma criança, né? No máximo 2, né? Com idades próximas, então gêmeos. Agora, você lidar com uma turma de criança, como você vê os professores para a escola lidando com aquele bando de criança, não é fácil, exige muito. E se a gente vai fazer uma atividade para a criança em nossas casas espíritas, é lógico, vão ter que estar muito bem preparados para isso, não é fácil. A criança, ela é muito quieta, isso é muito bom. A criança, ele quer saber de tudo, né? A criança tem aquela curiosidade, né? Tudo tem que ter um porquê. Eu me lembro quando meu filho era pequeno e ele sempre teve esse olhar assim, meio curioso pelo mundo, né? Pelas coisas. Então ele sempre perguntava muito. Aí pergunta e a gente está lá respondendo. Chega uma hora que a gente já não tem mais pique para responder as perguntas dele, né? E aí a gente, por que sim? Mas por que isso? Por que sim? E eu me lembro que meu filho, uma vez, usando a sua sabedoria infantil, levantou a voz e falou: pai, porque sim não é resposta. Eu quero resposta. E eu achei isso fantástico. Né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto e recepcionar. As instituições em geral precisam sair da situação de conforto, porque nós estamos ali fazendo um movimento espírita para as pessoas adultas só, é fácil, é cômodo. E nós muitas vezes não queremos sair dessa zona de conforto. Tá bom assim, tá ótimo, tem lá algumas pessoas que estão participando, tá perfeito. Só que nós não estamos oxigenando, né? Trazendo pessoas novas para a instituição. Então a gente precisa rever muito essa postura, porque infelizmente eu conheço muitas instituições que se acabaram justamente por não investir no jovem. Os velhos foram envelhecendo. Quando deram por si de que queriam trazer jovem, o jovem já não queria vir mais, porque é uma instituição só de velho. O jovem já não sentia mais a vontade de estar ali. E aí não veio. A instituição acabou, né? Muitas se acabaram por conta disso. E em alguns casos eu até tinha alertado algumas dessa necessidade, mas infelizmente ainda existe uma resistência muito grande. Então nós precisamos rever esse lado, dar essa abertura para o jovem, procurar fazer trabalho, sair da nossa zona de conforto e trazer, né, dar condições para que este jovem sinta mais em casa, aproveitar toda a experiência que este jovem tem, aproveitar todo o conhecimento, toda essa visão de futuro que o jovem tem. Até porque nós estamos em um momento de transição planetária e o mundo ele está se movendo de uma forma muito rápida. Então é importante isso. É importante alguém que tenha uma visão de futuro, consiga enxergar mais além, consiga ver mais além. E nós muitas vezes prendemos o pé no chão como se fossem árvores e vivemos nessa zona de conforto, fechando a porta para os jovens e deixando de aproveitar tudo de bom que o jovem pode nos trazer. Bom, é isso, gente. Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.